O PET fala do sistema massa-mola. Um objeto em vibração produz uma onda cujas propriedades principais são as grandezas frequência, amplitude e período. A amplitude refere-se às posições ocupadas pelo corpo em vibração, ou seja, quando ele está oscilando. Temos a distância entre as posições de equilíbrio e a posição máxima. Então, a amplitude é essa distância entre a posição de equilíbrio e a posição máxima, onde a mola está elongada, onde a mola tem a máxima elongação. Então, aqui nós temos o sistema massa-mola, que o objeto está em equilíbrio, está na posição de equilíbrio. Quando eu puxo esse objeto para a posição máxima, no qual ele tem a maior elongação e está mais alongado, se eu solto esse objeto, ele volta. Só que eu desloquei uma certa distância. Aqui tem uma certa distância que ele se movimentou. Essa distância, o x, é a nossa amplitude. Então, a distância entre o ponto de equilíbrio e a posição máxima é a amplitude. O bloco é deslocado da posição de equilíbrio. Aqui temos a amplitude, que é o deslocamento x, que é o deslocamento, que é a distância entre a posição de equilíbrio e a posição máxima. Eu puxo o objeto para a posição máxima, então ele vai oscilar. Ele vai da posição de máxima para a posição de mínima. Ele vai tendo a oscilação. Então, nós temos a amplitude, que é a distância da posição até o valor máximo, mas também temos a amplitude do outro lado, que é a distância do ponto de equilíbrio até o ponto mínimo. Terceiro item, o bloco é deslocado da posição de equilíbrio, amplitude, ele tem um deslocamento menos x, ou seja, ele está saindo da posição de equilíbrio indo para a posição de mínimo, no qual a mola ela está deformada, tem uma deformação, ela está comprimida. Tudo bem? Uma outra característica é a frequência, que é o número de vibrações com o corpo realizadas em uma unidade de tempo. Então, aqui nós temos as características da frequência. Aqui nós temos uma alta frequência, pois aqui podemos observar que ocorreu a formação de ondas. O comprimento de onda ele é baixo. Se ele tem um baixo comprimento de onda, a frequência é alta. A frequência é o número de vibrações, de oscilações em um intervalo de tempo. E também temos uma baixa frequência. Baixa frequência por quê? Sendo o comprimento, que é a distância entre duas cristas, maior, a frequência torna-se menor. Então, a frequência, aqui nós temos uma frequência, aqui nós temos uma baixa frequência. O período é o tempo gasto para efetuar uma vibração completa. Ele é inversamente proporcional à frequência. Então, se eu tenho a frequência, que é o número de oscilações, que é o número de vibrações em um intervalo de tempo, o período é o tempo gasto para efetuar uma vibração. Ou seja, no sistema massa-mola, eu pego o objeto, eu pego o corpo e deformo ele na posição máxima, solto. Ele vai e volta para a posição de máxima. Aí foi gerada uma vibração completa, uma oscilação completa. E esse tempo gasto para dar uma vibração ou uma oscilação completa é o período. O período é dado pela fórmula 2π vezes raiz quadrada da massa dividido pela constante da mola. O T é o período, dado em segundos, M é a massa do corpo, dado em quilos, e K é a constante da mola, dado em Newton por metro.